Olá pessoas, sejam bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigal e esse é um canal de Sociologia, de Ciências Humanas, mas também de temas políticos e de temas atuais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um livro que nos ajuda a entender por que o Brasil está passando por esse momento tão difícil e tão delicado. Trago para vocês hoje uma análise do livro do professor Valfrido Vardi, O Espetáculo da Corrupção. Quer entender um pouquinho melhor o que é esse espetáculo da corrupção? Fica comigo! É inegável dizer que o Brasil sofre há muito tempo com o problema da corrupção. E de certa forma a corrupção está impregnada em inúmeros setores da sociedade, nos três poderes da República, mas também na sociedade de modo geral. Isso transforma, evitavelmente, a corrupção num dos piores problemas do Brasil e um problema que causa consequências muito negativas e, inegavelmente, gera problemas ainda pior. Por isso, a corrupção deve ser combatida. Mas a questão que o professor Valfrido Vardi levanta nesse livro é: a corrupção deve ser combatida a qualquer preço? Todo o mal pode ser feito para combater a corrupção? Essa é uma reflexão muito importante que aparece nesse livro. Um livro pequeno, um livro com cerca de 140 páginas, mas muito rico em referências atuais e escrito de uma maneira bastante didático, ou seja, um livro é dirigido para todos o público. E qual é a tese central do autor? Ele defende que nos últimos 5 ou 6 anos no Brasil, principalmente a partir da construção da Lava Jato e da queda da presidente Dilma, a corrupção se transformou no pior inimigo do nosso país. E, de certa forma, ao transformar a corrupção no pior inimigo do nosso país, nós transformamos aquelas pessoas que se dizem paladinos da moral, da ética, da justiça, ou seja, aqueles que devem combater a corrupção, como grandes heróis, verdadeiros salvadores da pátria. E ao fazermos isso, a gente ataca a política, a gente ataca o sistema político, a gente ataca as instituições políticas, colocando todo o sistema brasileiro ao ponto de ruptura, tensionamos as instituições sociais e abrimos espaço para toda sorte de aventureiros. Tem uma frase fantástica do professor Valfrido Vardi nesse livro, onde ele diz que a Lava Jato acabou com os maus empresários e acabou com os maus políticos. Mas em seu lugar, ela deixou gente muito, mas muito pior. E é um pouquinho do que se trata isso. A ideia de combater a corrupção a qualquer custo acabou gerando problemas muito piores para o nosso país do que aqueles problemas gerados pela própria corrupção. Uma frase do autor ajuda a entender isso. Para combater a corrupção, destruímos o capitalismo, demonizamos a política, expomos nossas leis ao ridículo e levamos as instituições a um ponto de ruptura. Uma fadiga que flerta com o irreversível. Obviamente, essa fadiga que permitiu a ascensão de classes ultraconservadoras, reacionárias ao poder e que nos coloca todos os dias em constante contato com o perigo de uma ruptura democrática. Muitos vão dizer que pelo menos a Lava Jato tem acabado com a corrupção, conseguiu devolver bastante dinheiro aos cofres públicos, e o professor Valfrido mostra que não é bem assim, que na verdade a Lava Jato deu muito mais prejuízo do ponto de vista econômico do que lucro no sentido de devolver divisas roubadas. Vejam só, segundo a pesquisa da Gol Consultoria, a Lava Jato recuperou algo perto de 11,5 bilhões para os cofres nacionais. Mas o impacto que a Lava Jato gerou ao trancar obras, ao impedir empresas de seguirem com o seu trabalho, tenha gerado no mínimo um impacto de 187,2 bilhões no PIB. E como a gente sabe disso? Quando a gente olha, por exemplo, para gráficos, principalmente que falam sobre as principais empresas envolvidas nos esquemas apontados pela Lava Jato, nós temos algumas coisas assustadoras, como, por exemplo, a Petrobras costumava ter 446 mil funcionários, isso em dezembro de 2013. Hoje a Lava Jato, só a Petrobras já demitiu mais de 259 pessoas. A Camargo Correia demitiu mais de 12.500 funcionários. Andrade Gutierrez demitiu mais de 90 mil funcionários. A UTC tinha 27.360 funcionários
e demitiu mais de 20.325 funcionários. A Odebrecht chegou a demitir mais de 95 mil funcionários. A Queiroz Galvão demitiu mais de 13 mil funcionários. A OAS chegou a demitir 80 mil funcionários. A Engevix demitiu 17 mil funcionários. A Promon demitiu 380 funcionários. E a EAS demitiu 3.500 funcionários. Ou seja, a Lava Jato não atacou a corrupção e os corruptos. Basicamente ela atacou as empresas e os funcionários das empresas, paralisando obras, gerando demissões em massa e provocando um prejuízo no PIB de quase 187 bilhões, sem contar na descrença do sistema político. A esse tipo de combate à corrupção, que é espetacularizado, que coloca a TV, que vira basicamente um capítulo de novela e que ataca sobretudo as empresas, os empregos, ao invés necessariamente da corrupção, o autor deu um nome bastante interessante. Ele passou a chamar de Bancorrupt, que seria basicamente o jeitinho brasileiro de combater a corrupção, misturando o espetáculo midiático com o ataque aos empregos e com a ideia de que contra a corrupção vale tudo, inclusive fazer coisas muito pior para o Brasil do que a própria corrupção. Galera, livro fundamental. Você lê o livro rápido e você tem um sentimento muito, você fica puto em como as coisas puderam chegar no Brasil desse jeito e como a gente foi enganado com a história do combate à corrupção. E levando a impressão de que no final das contas o combate à corrupção nunca foi realmente um combate à corrupção. Foi nada mais, nada menos do que um projeto de poder que elencou alguns autores do Estado que deveriam combater a corrupção para projetos de ditadores, de salvadores da pátria. Espero muito que vocês tenham gostado desse livro, desse vídeo. Espero que vocês sintam interesse em ler esse livro. Quem quiser ler o livro, o link vai ficar aqui na descrição. Podem comprar o livro, ajudem o canal, deixem no comentário, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Enfim, quero saber muito o que vocês acham sobre esse combate à corrupção no Brasil. No mais, forte abraço a todos e valeu!